No nosso mundo, cada vez mais e mais tem virado moda você tratar de culinária, alta gastronomia, com aquele zelo, aquele cuidado, né? O sabor, o carinho com o alimento, o ingrediente, o prato e cada vez mais a coisa glamourizada. Enquanto nós temos aqui continentes praticamente inteiros que passam fome, a cada vez mais, a cada dia que passa, esse tino gastronômico ele ganha força nos programas da vida de culinária, como por exemplo alguns MasterChefs da vida aí e outros, e isso impulsiona pessoas a tentarem entrar também nesse mundo aí tão glamourizado e tão bacana. Quem não gostaria de comer um prato de alta gastronomia de um chefe renomado num restaurante assim, 3 estrelas Michelin no topo do mundo, lá no céu mesmo, olhando helicópteros passando por baixo de você, pagando contas astronômicas, enquanto o resto do mundo só pode ter acesso a isso vendo a sua selfie, a sua fotinho, a sua marcação do local que você fez na sua rede social justamente para poder impressionar quem não consegue principalmente estar ali no seu lugar. No filme Fome de Sucesso, que é um filme ali da Netflix, tailandês, inclusive, o chefe Paul, ele é um cara que identificou esse tipo de comportamento humano, de levar essa glamourização lá pra cima, enquanto gastronomia. O chefe Paul, ele foi um menino um dia que teve ali um contato com o caviar. Ele teve o contato com o caviar, mas ele era muito pobre. Filho de uma empregada, tendo aquele contato com o caviar e não podendo comer, um belo dia ele decide: bom, vou pegar um pouquinho, não vou nem dar falta. Quando ele abre a geladeira, o filho de uma ricaça que a mãe dele trabalhava, ladrão, aponta o dedo para ele. E ele acaba assustando, deixa o caviar cair. Aquele caviar caindo, naquele momento na vida do Paul, que não tinha dinheiro para nada, fez com que a mãe dele fosse humilhada pela sua patroa e que a mãe dele tivesse que trabalhar meses e meses para pagar aquele vidrinho de caviar que estava ali à disposição de uma família e tão distante da vida do chefe Paul, mesmo que ele estivesse com o caviar em suas mãos. Era algo proibido, era algo que ele não podia, não tinha acesso de maneira alguma. E a mãe dele agora, tendo que trabalhar para pagar, eles vão recolher o caviar do chão, ele pega aquele caviar e prova. Quando ele prova, ele odeia o sabor. Ele fala: é por isso aqui que nós estamos nos matando? Cresce, vira um chefe de renome, vira um cara que ele sabia que se ele tivesse a fama necessária, se ele tivesse o zelo com o ingrediente, se ele tivesse o cuidado com a aparência de um prato, se ele tivesse realmente ali toda a entrega cobrando caro, muito caro, separando realmente quem é rico de quem é pobre, ele poderia se notabilizar, ser um cara que, olha, o chefe Paul está ali, as pessoas viciariam no chefe Paul. Então, independente do que ele servisse, ele sabia que ele já teria sucesso e que as pessoas teriam fome do chefe Paul e não tampouco do alimento. Vide aquele potinho de caviar. Nem era gostoso, mas era caviar. Sendo caviar, tendo o nome por trás, aquela questão ali dele ser o cara por trás da comida, ele sabia que ele faria sucesso. E assim ele leva a sua vida, sempre tentando melhorar, sempre tentando ficar no topo, sempre tendo comida boa, comida excelente, de alta gastronomia, porque ele já depois de uma vida sofrida, ele não aceitaria mais voltar atrás e comer pratos, comer comidas que ele não gostasse ou comidas consideradas comidas de pobre, apesar dele saber sempre que é apenas um alimento. E sua história se cruza com a personagem Oi, que é uma cozinheira também, que ela cozinha no restaurante do pai dela. Eles são de uma classe bastante pobre, paupérrima, e o pai tem um restaurante que eles servem comida de bairro ali para os moradores pobres também daquele bairro. E ela, com uma habilidade incrível no manuseio do fogo, usando talvez sem saber, inconscientemente, uma frigideira com óleo, jogando para cima, controlando o fogo mesmo, ela talvez nem soubesse que isso era respeitadíssimo na alta gastronomia. Um cara enxerga isso, leva ela para fazer um teste e ela arruma emprego com esse chefe Paul, um cara que estava tão distante
da realidade dela. Ela encontra ali um mundo muito distante do dela, um mundo de rigor extremo, um mundo de minúcia extrema com o alimento, e ela começa ali a ficar feliz, fica orgulhosa, coloca ali a doma de chefe, coloca os alimentos à sua disposição para poder cozinhar, e aí ela conhece um mundo do cão, um mundo sujo, um mundo bastante canalha, depois que ela começa a conhecer o que tem em torno dessa alta gastronomia. A crítica social desse filme do Fome de Sucesso, ela é uma coisa assim muito presente pra gente o tempo todo. Nós temos o chefe Paul, que ele é ferido e ele acaba num hospital. Quando Oi, a sua cozinheira, personagem principal do filme, visita o chefe Paul, ela está ali num hospital altíssimo padrão, onde o chefe Paul ele está brigando com as enfermeiras, recusando comida de hospital, e ela tá lá, ela leva uma comidinha caseira pra ele, ele aprova, ele adora o macarrãozinho dela, que é uma receita da família dela, eles têm um papo íntimo ali, onde ela conhece um pouco da intimidade dele, e ele conhece um pouco mais da intimidade dela. Ela vai embora daquele céu, aquele hospital de altíssimo padrão, e o pai dela tinha também passado mal, estava ali no hospital. Quando ela corre, encontra o pai, está sem cama, não tem leito, é um hospital público, uma carnificina ali com o ser humano que não tem como pagar o convênio de altíssimo padrão. Então nós convivemos o tempo inteiro com esse tipo de discrepância econômica, discrepância social mesmo. E o filme no tempo inteiro, ele é uma crítica, mas não só a questões sociais, ele é uma crítica também ao que a gastronomia tem vendido pra gente, o que nós temos comprado da gastronomia de altíssimo padrão. Quando Oi, no fim do filme, ela acaba por voltar ali pra casa dela e pra tocar o restaurante da família dela, tem umas cenas que ela passa por um caminho muito tortuoso, um caminho onde pessoas estão se alimentando ali daquele espetinho de gato na rua, comendo uma marmitinha que alguém doou e tal. Só que até então ela estava num ambiente muito, mas muito diferente da realidade com que ela viveu até ali. Oi, quando ela resolve dar um passo à frente, ela pesquisa. Antes de aceitar o emprego do chefe Paul, ela pesquisa algumas coisas do chefe Paul. Em algum momento o chefe Paul diz: para trabalhar comigo, você se torna especial. Quer ser alguém especial? Tem que ser assim, assim, assado. Ele dá umas aulas ali de como ser uma pessoa especial. O que muita gente que almeja ter um pouco de ambição na vida gostaria de mudar o seu padrão. Então, ao ir trabalhar com o chefe Paul, Oi, ela consegue alcançar alguns lugares diferentes de riqueza. Ela fica próxima de pessoas elogiando a gastronomia dela, a cozinha dela, e ela tem isso como um susto, um choque na vida. Ela está fazendo ali coisas muito boas, só que gastando fortunas e entregando comida de altíssimo nível, altíssimo preço, altíssimo padrão para pessoas que ela mal sabia que existiam. Sociedades assim alternativas, um ecossistema próprio, num mundinho à parte, de uma chácara de algum bilionário qualquer, ela está ali, se vê servindo comida, mas isso talvez não alimentasse ela. O egocentrismo do chefe Paul afasta Oi. A gota d'água para ela foi quando ele decide matar uma ave exótica. Ele mata um tucano, proibido por lei. Ele mata o tucano porque ele sabia já que ele não iria se destacar na carreira se ele tivesse servindo frango, galinha. E aí ela fala, ela questiona ele. E aí ele fala: minha filha, por que você acredita que a vida desse tucano vale mais que a vida de um frango? E a pergunta dele é muito genuína. Mas a verdade mesmo é que o que ela quer é ser boazinha. O que ele quer é ter fama. E ela acaba se corrompendo também e tenta ir pra fama. Não se corrompendo, mas ela quer também ter sucesso. Ela quer ter fama. Ela quer explorar mais desse lado de dom natural que ela tem, de conseguir identificar o sabor do alimento, conseguir pegar o ponto perfeito de uma carne, de um filé, de uma ave, de qualquer coisa que seja, de um peixe, um fruto do mar. Então ela se vê também com a necessidade de progredir, de prosperar, e ela consegue. Um restaurante é montado para ela, com um investidor, e ela começa a concorrer com o chefe Paul, o que é uma coisa muito louca, né? Porque o chefe Paul conhece muito mais que ela. Só que a roupagem que colocam nela é algo de alguém que está começando agora, tentando mostrar, construir a imagem dela como não a Oi, aquela garota que veio de uma classe
paupérrima, pobre, que cozinhava macarrão frito com o pai dela. Não, essa figura já ficou para trás há muito tempo. O que o ser humano quer ver é algo diferenciado. Não quer ver um camarão muito bem feito, uma lagosta muito bem feita. Querem ver agora a Garota do Fogo. Uma nova roupagem em cima de uma gastronomia de alto padrão. Não é o prato apenas, não é o preço apenas, não é a reserva no restaurante que você não consegue fazer, não é simplesmente o preço que você vai pagar na conta final. É você poder bater uma selfie, bater uma foto, colocar uma postagem na sua rede social, estando no restaurante da Chefe do Fogo, aquela que trabalha no restaurante Chama, Flame, que ela está ali manuseando fogo. Então fica, assim, o combo perfeito do sucesso, né? E aí a Oi, ela tem muitos dilemas na vida. O irmão falando, você não mudou, fique tranquila. O chefe dizendo, você tá se sentindo sozinha, não tá? Ela tem um diálogo com o chefe Paul que é muito interessante. E o chefe Paul vê que ela está sozinha, tarde da noite no restaurante. E ele fala, você tá sozinha já, não está? Esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto. E você vai descobrir que quanto mais seu sucesso chegar, mais você estará sozinha. Porque ser um chefe de cozinha que mexe nesse nível de situação onde você tem que cobrar carésimo, ser diferenciado a todo momento, porque alguém está esperando sempre mais de você, quer dizer que você a cada dia será mais egocêntrica, ficará mais distante das pessoas e assim por diante. Então, Oi, ela fica se preocupando muito com isso, uma pessoa muito bondosa, como o chefe Paul já foi um dia também. O chefe Paul entra então numa discussão muito grande com ela e um belo dia em que eles estão ali servindo um cara que pagou fortuna que ele não tinha para servir uma comida do chefe Paul para a família dele, mulher e filha. Eles estão lá servindo a comida. O chefe Paul tem um ingrediente na cozinha que ele não pode servir para a menininha que ela tem alergia, então ele prepara tudo com tempero de miojo, um tempero de macarrão, de lamen pronto. O nosso miojo aqui do Brasil, sabe aquele temperinho de miojo que vem num saquinho? Ele serve aquilo porque ele é o chefe Paul. Então ele dá uma manobra, mesmo que o cara pagou carésimo para ele para estar ali, e ele serve de qualquer maneira porque ele sabe que ninguém vai questionar chefe Paul. Esse cara que pagou essa fortuna e comeu miojo, uma sopa de miojo, esse cara acaba se matando por conta de dívidas com o banco. Ele tinha muitas dívidas da sua empresa que quebrou, ele acaba se matando, mas ele pagou um restaurante, ele pagou um serviço de restaurante do chefe Paul, o mais renomado da Tailândia inteira, porque ele precisava entregar isso para sua mulher e filha, mesmo estando endividado a ponto de matar sua família inteira e se matar em seguida. Como que pode um ser humano chegar nesse nível, né? Você já não tem nada, você está endividado, mas você precisa da sua aparência, você precisa do teu status social. Sabe aquela máxima de que você é o que você é e não o que você tem? Muitos têm questionado. Você é o que você tem e não o que você é. É pesado demais. E esse tipo de coisa chega a ser um despertar pra gente. Poxa, eu tô pagando pra comer miojo, cara. E eu posso pagar um miojo R$1, ou eu posso pagar 1 milhão, 1.000, 100, 10 mil reais num banquete porque o chefe fulano de tal, o restaurante.com ciclano de tal no Instagram, ele é o que eu preciso ir agora. Você chega a pagar R$400 num filé. Não vou falar o nome do restaurante, mas um filé, que se você pegar um corte de um contra ali e fizer ele bem grossinho com sal grosso da churrasqueira, sai o mesmo contra filé. Mas eles chamam de ancho, chamam de chouriço e servem de uma maneira ali que pode te cobrar, na nossa moeda aqui, 400, 500 reais, um filé num prato com molho apimentado e alguma mostardinha que tem por aí. E isso é o que está caminhando. Essa é a realidade que nós estamos caminhando. Nesse filme aqui, ele, para encerrar, para concluir ali com chave de ouro, existe uma ricaça que ela contrata tanto o serviço da Oi quanto do chefe Paul. Neste momento, cada um tem o seu restaurante, tanto o chefe Paul quanto a Oi, eles têm os seus restaurantes individuais e eles vão para uma competição gastronômica. Chega a ser uma competição. A ricaça se veste com uma coroa de rainha. Então ela é a rainha, são mais ou menos ali umas
É como se fossem umas influenciadoras aqui do Brasil, famosinhas, que tem grana pra caramba, contratam ali um serviço de buffet com os dois chefes mais renomados do país e aí começa uma disputa insana pra quem tem a melhor comida. Num primeiro momento, ambos servem um prato gastronômico egocêntrico. Depois disso, Oi serve já um macarrão frito, que era receita da sua avó, porque o seu pai não queria comer comida de hospital, a avó inventou um macarrão chamado macarrão manhoso. É porque é manha do pai. Então, ó, come um macarrão manhoso, seu manhozinho. Aquele prato daquele macarrão rouba a cena, todo mundo fica maravilhado com o macarrão. Nossa, ele parece simples, mas ele é delicioso, porque no final um sabor de macarrão pode cativar muito mais do que um filé de 400, 500 reais o corte, se você souber fazer e souber do que se trata. Ali, Oi, coloca um pouco da história da vida dela, da família dela e serve aquele prato tão abençoado, cheiroso e maravilhoso. E o chefe Paul, que era muito mais famoso no momento, para não ficar atrás, ele serve uma sopinha, um caldo, que é temperado com o tempero pronto do miojo. A galera todinha larga a bancada da Oi, vai até o chefe Paul porque ele está servindo a grande novidade. Ricaços, a high society, a alta classe, tomam uma sopinha caldo de miojo e saem dali maravilhados. Por quê? Porque no fim das contas, você está pagando mesmo pelo local, tá pagando pela foto, tá pagando pela marcação, pela famazinha que você adquire nesse tipo de postagem, nesse tipo de divulgação dessa banalidade fútil que nós vivemos nesse momento aqui. E isso é muito louco de pensar, porque não é a primeira vez, não vai acabar, só está começando. O consumismo, ele precisa de um despertar. Mas para você ser alguém diante dos seus conhecidos, talvez você precise cada vez consumir mais e mais. Enquanto o minimalismo não for colocado para a gente como algo correto, talvez, não precisa nem ser o minimalismo, mas algo não imbecilóide, nós vamos continuar jogando dinheiro fora, tomando caldo de miojo, comendo macarrão frito e achando que é a coisa mais maravilhosa do mundo porque fomos num restaurante carésimo ou assistimos um programa carésimo de culinária e quisemos seguir esse caminho. Meus amigos, o vídeo de hoje foi esse filme Fome de Sucesso da Tailândia, tá na Netflix, ele é um primor, assista de qualquer forma, porque ele tem mensagens assim, inúmeras mensagens muito maravilhosas, que vale muito a pena mesmo. O pai da Oi, ele paga, em algum momento o filho compra um café muito caro, e a Oi, ela faz um filé, uma bisteca ali, que pagou também caro, colocou produtos caros, e o cara fala, pra mim é café e bife, nada demais, e é mais ou menos por aí, entendeu? Então se nós tivermos um pouquinho mais de consciência, temos que nos cobrar menos e entregar um pouco mais de nós, só que de forma diferente. Entregar algo que realmente faça sentido e não que seja apenas uma luta para ver quem consome mais, porque isso aqui não vai dar bom, não. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!